Fica direitinho aqui. De repente, vou fazer uma manobrinha picard aqui. Salve, Telatrekkers! Tudo bem com vocês? Chegamos no 8º episódio de Lower Decks, Veritas, ou Verdade. E vamos gravar esse review antes que o cachorro do vizinho resolva atrapalhar? Como sempre, eu vou começar dando as minhas opiniões gerais a respeito do episódio e vou salvar todos os spoilers para depois do aviso. Então pode ficar tranquilo ou tranquila que o que eu vou dizer agora não vai estragar nenhuma surpresa. Eu de fato achei esse episódio bastante divertido, talvez tenha sido o mais engraçado de todos o que eles lançaram até agora. De alguma forma, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de conseguir encarar certos conceitos que eles colocaram no episódio dê para se levar a sério, mas de qualquer forma, pelo menos no quesito graça ou comédia, eu acho que eles estiveram mais afinados do que nunca nesse aqui. Mais uma vez eles estão trabalhando com aquele conceito da comédia de erros. Coisas que, de repente, se você tivesse tido um diálogo, uma coisa rápida, uma conversa, talvez evitasse toda uma série de problemas. E já que no episódio anterior a gente achou que talvez fosse ter uma ponte de ligação entre algumas coisinhas que apareceram no episódio em si com o que aparecia naquela cena de próximos capítulos e tudo mais, a gente viu que aqui não era bem por aí. O que eu achei engraçado é que eles vêm batendo na tecla, essa nave a Cerritos, pessoal Lower Decks, seria talvez aí uma nave mais relegada a funções não tão glamurosas, com coisas que eles resolveram vender a ideia dizendo que seria uma nave de segundo contato, o que já se provou que não vai ser sempre o caso, eles vão sim fazer outras missões e se enfiar em outras coisas. Então a gente acaba percebendo que na verdade talvez eles até tenham sim se enfiado em algumas coisas ali que sejam um pouco mais importantes, um pouco mais grandiosas do que a gente julgava ser possível lá no começo. O que não necessariamente seja uma informação que acaba chegando no pessoal dos níveis mais inferiores. E isso gera justamente essa graça aí de você ver o pessoal tentando lutar contra o fato de não ter todas as informações e serem lá um pouco atrapalhados, já que isso aqui está sendo tratado como uma comédia e tal. Foi interessante ver o espírito que eles colocaram daquela coisa bem do âmago de um oficial da frota que representa de fato aquela verdade, honra, justiça, lealdades, quase uma coisa Thundercats ali, mas que talvez estivesse faltando em episódios anteriores, onde a gente viu uma galera fazendo umas coisas bastante duvidosas. Aqui eles trouxeram muito disso que faz com que você lembre de uma pessoa da Frota Estelar como sendo uma pessoa que, apesar de imperfeita, busca sim a excelência dos seus atos e uma certa nobreza em suas atitudes, porque ela na verdade tem um algo maior para defender com o seu próprio nome. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse episódio foi o fato de que quando você assiste por uma segunda vez, você vai ter um monte de pistas de quando você descobre o que é a tal historinha, o que faz o punchline ali, a graça da coisa acontecer, e você já vai vendo que eles estão se implantando essas coisinhas lá desde o começo, coisas que são meio dúbias desde sempre, as falas, os olhares, as coisas, as frases interrompidas, elas vão fazendo cada vez mais sentido, apesar de a proposta ser de certa forma sim uma forçação de barra, mas se você engolir essa forçação de barra, todo o resto faz sentido e acaba sendo bem macio dessa vez. Aqui eu acho justo dizer que o show de easter eggs acaba ficando por conta de uma série de naves que estão aí aposentadas, em exposição, em amostra, e também teve sim muitos nomes que foram citados em diálogos corriqueiros ali, mas muita coisa do que a gente acaba vendo está dentro desse lance de você ter uma visitação e você acabar encontrando veículos antigos que fazem a parte desse negócio de preencher coisas de ligação com o passado e tal. Dessa vez aqui, as 3 histórias estão conectadas desde sempre. Na verdade, talvez tenham até mais do que 3 histórias, porque dessa vez a gente vê histórias individuais dos personagens que compõem aquele grupinho ali do quarteto. Então, além das histórias do pessoal da ponte, você acaba visitando, inclusive recebendo uma expansão de nomes, a gente fica sabendo os primeiros nomes de alguns desses personagens, e a gente acaba acompanhando as coisas que aconteceram do ponto de vista de cada um deles, que colabora para se contar essa história maior, que em dado momento fica clara e você entende o que aconteceu ali. Eles tentam fazer algo aqui muito parecido com o que aconteceu no episódio passado, quando você tinha aquele cara sinistrão daquela nave do Departamento 14, em que de repente você descobre que não era nada disso, na verdade a gente estava trabalhando em cima só de uma proposta que ficou mal explicada, e aqui eles vão trabalhar em cima de algo parecido.
Agora eu vou começar a falar das coisas sem deixar esse tom tão genérico e entrar um pouco mais nos detalhes que vão trazer sim spoilers para a gente poder analisar melhor essa história. Dá uma olhada no número do tempo que a gente está nesse momento aqui da nossa conversa, do nosso review, para depois você poder voltar se você ainda não assistiu. E depois você volta e, mais uma vez, vê se você concorda com a minha opinião e deixa aqui nos comentários o que você acha. Esse episódio reforça bastante a coisa de Lower Decks. Uma galera que está trabalhando em coisas que são tão fora daquela coisa mais da cadeia de comando, próxima de quem sabe o que está fazendo, que eles reforçaram sim esse negócio de que às vezes essas pessoas estejam trabalhando com coisas que são partes, mas eles não entendem onde isso se encaixa no todo. Dentro dessas tarefas bastante cotidianas ali, bem simples, que eles vão fazendo, você tem a Mariner sendo menos Mariner nesse episódio do que ela foi em outros. Ela dessa vez não ficou sabotando ninguém, nem a si mesma. Ela não fez nada para poder se provar como sendo uma pessoa incompetente. Pelo contrário, o que no máximo ela faz é de repente você vê ali que uma situação ficou meio desfavorável e ela tenta simplesmente passar por um caminho onde não se note que ela não estava no lugar certo, na hora certa, mas que foi por algo que de repente nem foi necessariamente culpa dela, já que eles estavam fazendo o trabalho deles, de fato, numa determinada área, consertando uma nave lá, e quem mexeu com a maior das boas vontades, mas tendo sido uma ideia estúpida, foi o Rutherford, que acabou não tendo o retorno sonoro quando está tocando o alerta vermelho da nave. Tirando esse momento, você não tem nada que necessariamente mostre que ela estava fazendo alguma coisa ali simplesmente para burlar uma regra, ou para tentar ser engraçadinha, ou ser, de repente, inconsequente. Ela, de repente, estava agindo ali como uma tripulante qualquer que simplesmente queria fazer o dela e não queria pagar por um erro que de repente ela não pediu por aquilo. A Tandy é uma tremenda de uma deslumbradinha, acaba às vezes nesse ponto sim, criando os próprios motivos para não prestar atenção no que está acontecendo. Então você vê que a coisa está em volta dela, mas de repente a cabeça dela meio que viaja, ela começa a pensar em outras coisas, e meio que aquele negócio de você ver a pessoa que está falando com você com a boquinha mexendo, mas ela não está prestando atenção, então ela está perdendo partes da informação do que está acontecendo ali, que vão ser chave para depois ela lidar com o que vem naquele pacote de problemas, situações que ela tem para resolver. Já é o segundo episódio seguido que a gente vê o pessoal da ponte, do pessoal dos seniors, usando essa roupinha, então talvez eles não sejam assim uma nave tão genérica quanto disseram lá no começo, apesar de que talvez a missão anterior de ir plantar alguma coisa com uma certa urgência, talvez ainda caia um pouco naquilo que eu tinha dito, sobre o fato de que talvez a capitã estivesse tentando dar uma supervalorizada. Mas como eles não entram em detalhes, realmente fica essa coisa ambígua aí, e a gente não sabe se a coisa foi feita só pelo gracejo no episódio ou se tinha algo mais importante. Nesse aqui, a gente vê que no final, de fato, eles tocam nessa tecla de novo, e eu já vou voltar nisso porque é um ponto importante para a gente analisar o todo. Com o Rutherford, o que a gente viu acontecer foi o lance de que, para ele ter justificada essa perda de informação, eles colocaram o cara numa situação onde ele foi pedido que fizesse um download, né, e reinstalasse uma série de coisas ali com os implantes dele que iam ajudar na missão, que faz parte daquelas missões que acabam se juntando para poder montar a historinha maior. Depois, no final, que o cara que está lá no julgamento tá meio que empurrando eles contra a parede e a gente descobre que não é bem isso. Mas com ele a gente vê que o negócio fica dando reboot o tempo inteiro e nos momentos onde ele está desacordado meio que o implante toma conta. E aí lembra um pouco aquelas coisas que acontecem no filme Click com o Adam Sandler, onde é meio como se ele estivesse no piloto automático fazendo coisas que ele realmente não está compreendendo porque ele não está 100% consciente ali, dono da situação, mas está agindo da melhor forma automática que o implante consegue lidar. E aí eles vão fazendo graça com esse negócio de cortar de uma situação para outra mais esdrúxula e ele acaba sendo interrompido lá num casamento Gorn. Como é que alguém consegue enfiar uma nave no chão e não perturbar um pessoal que está casando, eu ainda não entendi bem, mas fica pela graça. No caso do Boimler, seria mais o lance dele ser avoado mesmo e de repente a informação não ter de qualquer forma colocado ele como parte das missões que estavam entrelaçadas, mas ele é justamente a pessoa que faz o discurso no final, que mais motiva o episódio a ter aquele espírito de frota estelar, de você falar, não, realmente, vejo que tem Star Trek aqui. Ele está levantando aquele negócio de, não, somos seres humanos, ou de repente, pelo menos seres sencientes que se juntaram por uma causa maior de descobrimento.
A gente tem essa vontade de analisar o desconhecido, mas a gente não necessariamente tem esse negócio de ser super perfeito, de ter poderes de adivinhar coisas. A gente faz essas coisas de forma imperfeita mesmo, porque é justamente isso que dá tanto valor para aquilo que a gente faz. E isso foi uma coisa bem recebida ali naquele momento. Apesar dele ser um personagem que normalmente é o estabanado, o ingênuo, o bobinho, quando ele fala aquilo você vê que é de coração e você vê que realmente é o que faz com que o momento ganhe aquele lacinho para ficar bonitinho, de falar, não, tudo bem, eu entendi, tinha uma piada toda, mas a proposta do que está sendo passado pelos produtores da série realmente é de colocar uma coisa quase poética ali. Eu gostei bastante disso. Em se tratando da história do pessoal da ponte, eu achei muito interessante a parte onde a capitã olha para aquela situação, eles estavam suspensos naquele raio, que a princípio era visto como o raio sinistro, ameaçador, mas que na verdade era um raio que é para fazer aquela galera acabar recebendo uma espécie de honraria, como se eles estivessem num pódio elevado e tal. Então a graça do episódio está nesse negócio de você subverter as expectativas. Mais uma vez eles usaram o elemento que eles já tinham usado no episódio anterior, de que não, o lugar é fofinho, tem até bexiga, tem balão lá flutuando, tal, um lugar para comemorar aniversário, casamento, essas coisas, e o que estava sendo feito ali é uma homenagem. Justamente o fato deles não terem recebido essa informação é que cria essa comédia de erros com uma série de coisas que, como eu tinha falado antes, se você assiste pela segunda vez, você vê desde o começo, quando eles estão chegando naquela situação, que tudo fica muito sem uma explicação, tanto que eles mesmos pedem logo que são trancafiados ali, eles falam, cadê o contexto, o que está acontecendo, por que a gente veio parar aqui? Então a coisa, ela já mostra para você que os personagens chegaram naquela situação sem saber o que estava acontecendo, e isso impulsiona eles a agir da melhor forma possível. Você vê que na primeira oportunidade, no primeiro momento que a Tandy tem de ela começar a entender que o que ela estava envolvida, o que ela estava fazendo, tinha uma ligação com o todo, ela faz umas caras meio sem graça, meio com aquela cara assim de vou ficar na defensiva, vou tentar meio que não dar muito o braço a torcer para certas coisas, e como ela também é bastante ingênua, ela acaba transparecendo muito mais que tem algo ali do que necessariamente o lance de se ela soubesse ficar calada. Na história dela, eu gostei da forma como eles escolheram para fazer o gracejo em cima, que ela resolveu, já que aquilo era uma coisa confidencial, ela fala, vou omitir algumas coisas, e aí quando você vê a coisa na versão que ela está contando, os personagens ficam com tarjas em cima do rosto, algumas das coisas que eles falam, além dos próprios palavrões, são blipadas, mas eles colocam o começo e o final da sonoridade daquilo, então meio que você acaba entendendo de qualquer forma o que está sendo dito, mas você vê que, por exemplo, naquela cena da luta em que ela acaba quebrando todo mundo lá, dos Romulanos, fica aquele negócio de caramba, ela realmente é bem casca-grossa, é bem osso duro de roer. E quando o outro fala, não, mas você não fez isso, você não usou artes marciais contra guardas armados e tal, que coloca meio aquilo na dúvida, pode ser que ela esteja exagerando para poder ficar mais bonito para a cara dela, mas por outro lado, ela tem essa ingenuidade tão latente de tentar fazer a coisa da forma direitinha, que eu não sei se ela teria essa malícia de fazer a coisa dessa forma. Então eu creio que encarar como ela tendo feito aquilo de fato, como se ela fosse mais agressiva do que ela transparece na maior parte do tempo, esteja válido ali também. Depois que tudo se esclarece e eles estão lá na sala de conferência, né, a sala de reuniões famosa, onde a gente via nas outras séries as coisas sendo comentadas, e meio que eles usam aquilo como uma desculpa para fazer um diálogo mais expositivo, às vezes para poder transmitir certas coisas para nós enquanto audiência. Você vê que tem essa parte de metalinguagem onde a própria série está tirando sarro das mecânicas da própria série e franquia, quando eles falam a respeito de coisas onde a informação deve ser mais clara, deve ser transmitida, e eles estão falando a respeito de o que aprendemos no episódio de hoje, com o lance de talvez exista sim a necessidade de transferir certas informações de forma mais clara. Então a Capitã Freeman acaba meio que assumindo isso como um compromisso, mas logo em seguida uma série de pequenas coisinhas que não teriam feito quase que nenhum sentido ali, como eles serem expostos a basicamente tortura com as enguias e tal, e ela vai recebendo essas perguntas pontuais de mas por que deixou tal coisa acontecer, por que isso, por que aquilo, e você vê que ela vai
voltando a fazer respostas mais evasivas. Ela fala, mas isso é secreto, isso é classificado, isso eu não posso falar e tal. Sendo que ela acabou de propor fazer a coisa com muito mais clareza. Então a filha dela acaba jogando de novo na cara dela o lance de sim, clareza, tô ligado. Olha, a atitude que você tá tendo tá mostrando bem isso e tal. Então fica aquele negócio, tanto a série está brincando com o lance do como a série transmite certas informações para sua audiência, como o fato de dentro de um episódio você dizer um determinado algo e entregar um outro algo diferente, mas que isso não necessariamente está errado, porque afinal de contas não dá para todo mundo saber de tudo o tempo inteiro. Eles são exploradores, têm um caráter científico, mas antes de mais nada eles têm sim essa pegada militar por trás, que obriga que eles lidem com certos assuntos que não são sempre confortáveis. Então, no geral, eu vou dizer que eu achei que foi um episódio que teve algumas coisas imperfeitas em termos de escolha de tom ou da forma como alguma coisa foi lidada, que não é exatamente o que eu espero de Star Trek, mas vamos lá, quem que a gente está enganando? A série está sendo super honesta com a gente desde sempre, que é isso aqui que ela vai entregar mesmo. Então, seguindo dentro da lógica da própria série, eu acho que dessa vez ela seguiu direitinho, entregou algo bacana, que teve um propósito. Pode ser que muita gente não vá gostar da forma ou do conteúdo, mas eu gostei bastante. Eu acho que talvez tenha sido um dos melhores episódios que eles fizeram na temporada. Faltam mais dois aí pra vir. Quem sabe vem alguma coisa como um episódio duplo, não sei. Teve a participação do Kill aqui, mas também vou falar que foi bastante inócua. Não alterou em nada do que estava acontecendo dentro da lógica interna do episódio. Foi só realmente um gracejo ali para poder justificar algumas das falhas que o pessoal da ponte comete, que eles também estão sujeitos a essas brincadeiras e artimanhas. Então eu gostei bastante do episódio, tô querendo saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários. Valeu, galera, e até a semana que vem. Vocês ainda estão aí? Acabou já. Tchau.